ser um farmacêutico clínico, né? E só tem um caminho para transformar a nossa formação ou as nossas carreiras, é a educação. Qualquer outro caminho, qualquer outra coisa que você acha que você vai fazer para transformar a sua carreira, que não seja educação, provavelmente você vai estar perdendo tempo com isso. Mas não vou ficar falando aqui, porque se deixar, eu fico a noite toda. Eu vou pedir para o pessoal da Rios trazer a professora Simone. Vamos lá, vamos ver se eles colocam a professora Simone. Aí está! Seja bem-vinda! Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor Reinaldo, boa noite, equipe Rios e todos esses que estão nos assistindo. Que prazer estar com vocês nessa noite, né? Diretamente da capital de São Paulo, da Zona Leste, né? Eu brinco sempre com o pessoal aqui no interior onde eu moro. Adoro, é um prazer imenso poder estar aqui falando com vocês sobre um pouquinho, né, dos serviços farmacêuticos e de como isso começou, chegou no Brasil e o quanto é promissor para nós farmacêuticos esse caminho, né? É um prazer pelo convite, estou aqui com todo carinho para falar um pouquinho aí para compartilhar, né, o meu conhecimento com vocês. Muito Vamos bom. lá, eu vou compartilhar agora a nossas telinhas, né? Pode seguir, sim. Posso seguir? Pode ir lá. Então vamos lá. Enquanto a Simone está compartilhando, eu vou só fazer uma mini apresentação dela e a gente já vai entrar nesse assunto já. A professora Simone, ela é farmacêutica bioquímica com modalidade industrial e a professora Simone tem um currículo assim, se eu for ficar falando ele inteiro aqui, a gente vai gastar quase toda a palestra dela, mas ela é pós-graduada em homeopatia, em medicina chinesa, em farmácia clínica, está pós-graduando em estética e é uma das coordenadoras de educação lá na Universidade RD. Simone, seja muito bem-vinda. Aí, se você já quiser projetar a sua apresentação. Veja se já vocês estão visualizando, por favor. Me dá um ok. Deu tudo certo, Simone, pode seguir. Então, Tudo certo. vamos lá. A gente está junto há um tempo já, né, em relação, eu digo a gente, eu e os serviços clínicos, a gente vem atuando e estudando isso desde 2016 aqui no Brasil, mas ele começou, né, no mundo, né, voltado para quê? Né? O que são os serviços? Primeiro, né, a gente precisa entender um pouquinho o que são esses serviços, né? É um conjunto, né, de serviços centrados no paciente, né, providos por nós, farmacêuticos, para quem? Para as pessoas que buscam atendimento nas farmácias. A gente sabe que hoje em dia, seja no mundo, seja no Brasil, em todo lugar, né, as pessoas buscam, em primeiro lugar, a farmácia, né? Quando elas estão com algum probleminha de saúde, elas buscam quem? A farmácia, seja lá atendido pelo farmacêutico ou por um atendente, é o primeiro lugar onde as pessoas buscam ajuda, buscam apoio e orientação, né? E voltados para isso, os serviços farmacêuticos, eles são o quê? Esse conjunto de serviços onde a gente pode ter ações de promoção de saúde, prevenção de doenças, através de campanhas, né? Ou através de educação em saúde. Eu brinco que hoje, mais do que farmacêutico, eu sou uma educadora, né? Onde a gente busca educar em saúde, assim como professores que eu sei que estão, como o Reinaldo e outros que estão com a gente hoje, né? Nós vamos nos aperfeiçoando em levar, em compartilhar o quê? Saúde para as pessoas, né? Então a gente educa profissionais e também pessoas, né, que não são do meio a terem saúde. Tá? É um desses serviços, detecção de riscos e monitoramento, por onde a gente detecta um risco ao nosso paciente, né? Através dos testes rápidos, os TLRs, que a gente brinca, né? A gente monitora o nosso paciente, a gente detecta riscos, a gente previne problemas através dos testes rápidos hoje nas farmácias. Acompanhamento de pacientes crônicos, né? Então a gente tem aí inúmeros casos, né, e exemplos aí de pacientes crônicos, como pacientes hipertensos, diabéticos, que têm um perfil lipídico complicado. Então acompanhar esses pacientes através dos serviços, através de indicadores hoje é essencial. Né? Ainda há todas as ações de autocuidado, né, apoiado, como a prevenção das doenças, porque quando a gente detecta
um teste, né, onde tem algo alterado, onde a gente pode, né, ajudá-lo a prevenir uma doença, aonde a gente tem também o acompanhamento e aconselhamento, né, sobre medicamentos, sobre o uso correto, sobre adesão ao tratamento, sobre a orientação, né, gente, sobre MIPs é uma coisa tão simples, mas ainda tão utilizada erroneamente no nosso país. Então, quando a gente fala do autocuidado, que é um tipo de serviço tão simples, mas importante, né, para o nosso paciente de farmácia, né, o nosso cliente, que para nós farmacêuticos é um paciente, né. Por que os serviços, né? Por que ter serviços, farmacêuticos nas farmácias, né? Por onde isso começou, tá? Primeiro, para desafogar o sistema de saúde, né? A gente sabe que o nosso sistema de saúde hoje sofre, né, com todo com todo, a o afogamento, né, eu falo que ele está afogado, ele está, repleto, né, ele não está ele está sufocado, né, a palavra hoje do nosso sistema de saúde, ele está sufocado. Eu não estou me referindo a esse período de pandemia, mas eu estou me referindo de uma forma geral, ele não consegue atender nas grandes metrópoles como São Paulo, Rio, Minas, não consegue atender a população, né. Então, um dos motivos dos serviços farmacêuticos estarem nas drogarias, né, é para ajudar a desafogar esse serviço, reduzir os problemas relacionados a medicamentos, né, a falta de adesão ao tratamento, a não entender as prescrições por parte do paciente, né. Quantas vezes a gente pega um paciente, que coloca todos os comprimidos dentro de um vidro, né, eu nunca me esqueço, numa visita a Ribeirão Preto, na Universidade a USP de Ribeirão, quando a gente começou a estudar, né, sobre os serviços farmacêuticos, sobre a farmácia clínica, e eu estava lá na universidade e eu atendendo, né, não atendendo, mas acompanhando os atendimentos do ambulatório de farmácia clínica, um paciente chega com um frasco, né, esses frascos de vidro de maionese, cheios de comprimidos, todos juntos e misturados, e um de cada cor, né, e ele chega para a farmacêutica e fala assim: "Doutora, eu não sei tomar, né, eu coloquei tudo aqui para facilitar a minha vida, mas eu já não sei mais como tomar", né. Um idoso de 60 e poucos anos, quase 70, e ele com aquele frasco cheio de comprimidos coloridos dentro e sem saber qual era qual e para que serve, e nem que horas tomar, né. Então, assim, reduzir esses problemas, né, de falta de adesão, de como tomar, interação medicamentosa, né, promover a economia de vidas e valores em saúde pública, porque quando a gente tem uma ótima adesão, a gente tem resultados melhores e o governo, né, gasta menos com isso e o próprio paciente gasta menos com isso, né, menos internações, né, ampliar o rastreamento da educação também, ou seja, né, a gente tem um controle maior, a gente tem o cuidado maior, e isso ajuda a ter mais saúde no nosso país, né, aproveitar a capilaridade, né, das farmácias, né, então, assim, por exemplo, lá na Universidade RD, da qual eu faço parte, dentro da RD, né, só aquela empresa tem mais de 2.000 lojas, assim como outras grandes redes, então, aproveitar essa capilaridade das farmácias para atingir toda a população do Brasil, isso é um ganho imenso, né, quando a gente fala que a gente pode atender do Oiapoque ao Chuí, né, ou brincando, de Manaus ao Rio Grande do Sul, né, é muito valoroso isso, né, o farmacêutico poder ajudar, colaborar, apoiar, orientar essa população, né, e estar lá à frente da sociedade, isso é muito, muito legal, e é um papel nosso, né, aumentar o acesso da população aos serviços, com certeza, né, porque hoje, com os serviços farmacêuticos presentes nas farmácias, a população pode sim, eu preciso de fazer um beta-HCG, um hemograma, um TSH, um exame de sífilis, HIV, ele pode ir na farmácia, né? Ele não precisa mais ficar na fila, ele pode ir fazer uma teleconsulta, né, numa drogaria, numa farmácia, fazer a sua teleconsulta num consultório ali bonitinho, arrumado, sem filas, né, sem enfrentar
né, os postos de saúde ou os hospitais, né? Reduzir o gargalo de atendimento primário, com certeza, e garantir o uso racional do medicamento. Então, assim, os porquês de ter serviços, né? Aqui eu fiz um resumo, tá, dos principais porquês. Existem muitos outros, né? Que quando você está atendendo um cliente, um paciente na nossa farmácia, né? O que que acontece? Além disso tudo, a gente leva acolhimento, carinho, né? A gente tem ouvidos para ele, né? A gente pode dedicar aquele período de atenção realmente a ele, né? Em especial, coisa que hoje na nossa saúde pública, no nosso sistema, né? Isso não é muito possível e a gente sabe disso. E nós farmacêuticos, né? A gente está para isso, né? Para levar tanto saúde como também levar um pouco, né, de amor, de acolhimento a essas vidas, né, servir ao próximo, né. Como está, né, ao redor do mundo, onde começou, né, os serviços clínicos. E lá em 1960, nos Estados Unidos, né, a gente teve o início da farmácia clínica. Como, né, como isso aconteceu lá nos Estados Unidos? O farmacêutico dentro dos hospitais começou a ter um aproximamento, né, uma aproximação junto aos médicos e enfermeiros. E por que que houve, né, essa aproximação? Porque o farmacêutico começou a notar que precisava ter o uso melhor dos medicamentos para que eles tivessem na época maior resultado, né? E isso não é diferente hoje. Quando a gente fala de uma equipe multidisciplinar dentro dos hospitais, a gente vê muito isso, a importância, né, de estar junto e em prol do quê? Com o objetivo de melhores resultados no tratamento desse paciente. E isso começou lá nos Estados Unidos com essa aproximação dos profissionais e aí isso foi se propagando pelo mundo, né? Nos anos 80, eu fiz aqui um breve histórico para contextualizar, mas nos anos 80, né, o cuidado do farmacêutico, né, foi dando um novo norte, né, aonde a gente começou a olhar para o nosso olhar para o paciente, né, um pouco mais fora dos hospitais e agora nas farmácias, né? E atualmente, né, como está hoje atualmente no mundo, né? O mundo inteiro gira, né, a entrega de um valor maior para a sociedade, tá? Então, quando a gente fala hoje de serviços clínicos no mundo, tá? Muitos países como Portugal, Espanha, né, como toda a América, né, toda a Europa, hoje já funcionam consultórios e mais consultórios, né, farmacêuticos. Então, a gente vai falar um pouquinho aí das últimas pesquisas em 2017 pela FIP, Federação Internacional Farmacêutica, né, aonde eles organizaram um número de países onde que ofereciam, né, os serviços, tá? Para quê? Para melhor qualidade do uso de medicamentos, os cuidados primários e de interesse público e serviços para redução de riscos, né? Hoje, a farmácia clínica, os serviços clínicos, eles ajudam muito, né, a reduzir riscos, a prevenir, né? Então, a farmácia deixa de ser aquela que vende medicamentos, mas previne problemas e leva saúde ao nosso cliente, né? Esse é o novo formato, eu falo muito da nova farmácia, do novo papel do farmacêutico, né? Que é esse, né? Não é só tratar e falar e orientar sobre medicamentos, mas é prevenir problemas, né? É levar saúde, né? Quando a gente fala coaching de saúde, é um pouco isso, né? E quais são os serviços que mais se destacaram no mundo, né? A revisão de medicamentos nos 50 países, 74 países estudados, 50, né, se destacaram pela revisão de medicação, ou seja, né, eu vou revisar os receituários, eu vou ver como eles são tomados, se há necessidade de tomar todos esses medicamentos ou não, se há uma interação medicamentosa ou não, isso se destacou em 50 países, né? Outro serviço, né, que se destacou muito em 50 países, ações de promoção de saúde, né? São as campanhas, né? Então, as campanhas de aferição de pressão, de glicemia, de vacinas, né? A gente vê muito isso forte fora, pelo mundo afora, né? A gente vê o quanto
tá? As ações de promoção de saúde são evidentes, são grandes, tá? Principalmente nas populações mais carentes, aonde não tem acesso a um plano de saúde, aonde não tem acesso, né, a hospitais, onde a carência é muito grande, né? Por quê? Porque esses serviços são de baixo custo, né? Então a pessoa pode pagar sim o seu exame, pode sim fazer o seu teste, pode sim fazer uma teleconsulta a um valor que é pagável para quem é de baixa renda, tá? Outro serviço que foi muito visto em 44 países, a conciliação do medicamento, né? Aquele nosso paciente idoso que tem vários médicos, né? Então ele vai no pneuma, ele vai no cardiologista, ele vai no geriatra, ele vai, né, em várias especialidades médicas e chega para nós. De que forma, né, gente? Ele chega com vários receituários, todo confuso, todo cheio, né, de receitas, medicamentos, e eu não sei como tomar, né? Essa ainda é uma grande dificuldade que a gente encontra dentro das farmácias. Como tomar, né? Quem toma 8, 10, 12, 14 comprimidos diariamente, né? Como é que eu faço isso, né? Então, entra aí a nossa conciliação, o nosso trabalho de orientar, de separar os medicamentos, de colocar lá de uma forma que ele entenda, às vezes até colocando nas caixinhas, escrevendo para ele. A gente ainda tem, né, no nosso Brasil, falando do mundo, mas também do nosso Brasil, muita dificuldade, né, no dia a dia, de encontrando as pessoas que não tomam seus medicamentos adequadamente, porque eles não sabem ainda interpretar o receituário, eles não sabem ainda ler e escrever, eles não sabem como lidar com isso, né? Então a gente ainda tem um papel, graças a Deus, muito importante frente à população e à sociedade, né? Quando nós estamos à farmácia, né? Lembrando que para nós, né, a farmácia ainda é cerca de 75%, né, das vagas de emprego para farmacêutico, tá? Não só aqui, né, no nosso país, mas também fora, né? Falando um pouquinho da Europa, eu gosto sempre de falar de que a Europa é onde, né, Estados Unidos e Europa é onde começaram os serviços clínicos, as farmácias. Então, assim, a gente vê aqui, né, a importância. A Europa, ela se destaca por uma característica diferente, né, por quê? Porque algumas farmácias, elas são, né, são subsidiadas pelo governo, tá, em alguns países da Europa, e outras, elas são de livre iniciativa ou independentes, né? Em 2017, eu estive na Alemanha e estive na Áustria também, de uma forma bem bacana, pela Raia Drogasil. E para que eu fui para lá, né? Eu fui levar um grupo de farmacêuticos notáveis que ganharam o prêmio na época, e para conhecer as farmácias, né? Para conhecer a farmácia que tem consultório, que tem a farmácia clínica, o serviço já instalado, implementado, e foi uma viagem incrível, porque a gente realmente viu o que nós precisávamos ver, que aqui no nosso país ainda não estava tão grande, tão forte, né, os serviços nas farmácias. E lá nós vimos, né, farmácias que tinham lá seus 4, 5, 6 consultórios, né, ali onde não tem medicamentos expostos nas prateleiras, né, onde fica tudo guardado, né, e ali você é atendido dentro de um consultório por um farmacêutico. Eu fui atendido, inclusive, por uma brasileira em uma das experiências, e o quanto lá a evolução desses serviços já está lá na frente, né? Então a gente pôde ver isso de perto nos dois países. Estive em Munique, em Roskirchen também, na Áustria, e de uma forma assim maravilhosa a gente viu o papel do nosso farmacêutico. Inclusive, né, não só nas drogarias, a gente esteve em farmácias homeopáticas, de manipulação, né, e que tem, inclusive, consultórios, né, para atendimento de dermocosméticos, né, então não só para medicamentos, para consulta, mas também nessa outra área, né, de dermocosméticos e de beleza, de estética. Então, assim, foi tremenda essa experiência que vem elucidar, né, essa pesquisa.
né? Em 2019 foi feita uma pesquisa na Europa por 34 países, né? Onde eles organizaram, tá, os serviços farmacêuticos em três, né? Essenciais, básicos e avançados, tá? Aqui no Brasil a gente fala básico, avançado e as healths, né? As health hubs que a gente fala. Lá a gente pode ver os testes rápidos, os point of care, presentes em 23 países, a gente viu de perto. Hoje, aqui no nosso país, isso já está funcionando bem, né? Mas lá já estava em 2017, quando estive, e a pesquisa mostra isso. Em 23 países, os testes rápidos são feitos, sim, nas farmácias, né? Feito pelos farmacêuticos, tá? O auxílio do uso de dispositivo inalatório, é muito comum você fazer inalações, né, dentro das farmácias, tá? E também lá, muito forte, a cessação de tabagismo. Aqui no nosso país isso ainda está bem bebezinho, né? Bem começando, mas lá já é, né, um serviço muito forte nas farmácias, né? E como que isso acontece? Através dos consultórios, da orientação farmacêutica, né? As farmácias já têm esse papel lá, não se tem atendimento, principalmente em Munique, de atendentes, né? Lá os atendimentos são feitos pelo farmacêutico. Então, não tem o nosso balconista ou o nosso atendente de balcão lá. Lá existem farmacêuticos, né? Lá, a maioria das farmácias tem os robôs que pegam seus medicamentos e colocam ali por farmacêutico, né? Já vem ali pela rampinha, o farmacêutico pega o medicamento, já confere e já faz, né, a revisão da medicação junto com o seu paciente. Então, é bem interessante, né, que a gente vê aqui os estudos chegarem, né, a gente viu lá isso acontecer. Trouxe para vocês, no Brasil, né, a gente tem aí a Lei 13.021, né, que trouxe, né, o estabelecimento da farmácia como uma prestação de serviço e assistência farmacêutica. Isso de 2014 para cá foi quando começou, né, a se fortalecer os serviços farmacêuticos no Brasil, né, mais fortemente de 2016 para cá. Tá? Hoje, né, a gente tem mais de 2.000 farmácias com salas de atendimento ou consultórios farmacêuticos, cada empresa tem a sua nomenclatura, mas a gente tem mais de 2.000 farmácias que já têm seus consultórios, tá? A gente tem mais de 4.000 farmacêuticos prestando serviço, a gente teve mais de 2.400.000 atendimentos em saúde em 2018, isso só vem aumentando. Em 2019, a gente teve 1 milhão a mais de atendimentos, foi para 3 milhões de atendimentos nas nossas farmácias, tá? Desde aplicação de saúde, testes capilares de glicemia, aferição de pressão arterial, testes de colesterol, avaliações antropométricas e assim por diante. A gente tem aplicações de vacinas, de medicamentos especiais ou de alto custo, a gente tem a oximetria, a gente tem perfuração de lóbulos curativos. Então, a gente tem uma gama imensa e crescendo a cada dia, tá? Aqui no Brasil. Isso só elucida o nosso papel, a importância, né, do farmacêutico na linha de frente, na linha, né, de atendimento aos serviços farmacêuticos, a estar à frente, né, de se aprimorar para poder estar nesse atendimento, nesse tipo de atendimento. Aqui eu trouxe, né, de uma forma bem junto e misturado, como é o meu jeito, como eu gosto, né, colorida. Aqui fala as porcentagens desses milhões de atendimentos que a gente teve no Brasil, nas nossas farmácias. A gente tem de 8 a 9 serviços já implementados, tá? Em todas as redes, grandes redes, aí partindo, né, das grandes redes de farmácia. Esses dados são da Abrafarma, né, da Associação Brasileira das Redes de Farmácia, onde eu faço parte também. Então, o que a gente vê, né, que os serviços, eles começaram ali tímidos, né? E hoje a gente vê isso crescendo muito, com mais de 3 milhões de atendimentos anual, tá? E quem faz? Somos nós, farmacêuticos. Então, aqui de uma forma bem misturada, mas para mostrar para vocês o volume que isso vem crescendo ano a ano nas nossas farmácias e a nossa importância como farmacêutico, né? Os principais serviços hoje,
tá, no Brasil, como alguns eu já falei, a gente tem o crescimento aí, além desses todos, a gente tem aí dos testes de Covid, a gente tem de ausculta pulmonar, ausculta cardíaca, né, os testes laboratoriais, que são mais de 20 testes atualmente, né, se eu preciso fazer desde um simples beta-HCG, um TSH, mas eu preciso saber de HPV, HIV, sífilis, hepatite, né, então a gente também tem muitos testes, né, já sendo feitos dentro das nossas farmácias. A gente tem sim aplicação de medicamentos de alto custo, tá? Que a gente isso não é comum, né? Não era comum, mas agora já passa a ser um serviço. Aplicação de vacinas, a gente tem uma gama de vacinas sendo aplicadas dentro das nossas farmácias, e muitos me perguntam: e a vacina de Covid vai vir para a farmácia? Vai, né? As grandes redes já estão se preparando para poder, assim que chegarem as vacinas para nós, né? Nós vamos sim poder apoiar, né, a saúde pública com essas vacinas tão esperadas da Covid. Então a gente tem, assim, isso aqui é só o começo, né, de um grande trabalho de mudança, né, de mindset que a gente fala, mudança do nosso papel como farmacêutico, né? E esse papel, né? O que nos condiz, o que nos diz, né? Ser um coach de saúde, né? Para que eu seja coach de saúde, Simone, o que é necessário, né? O que eu faço? Eu preciso, primeiro, me aprimorar. Eu preciso saber, né, qual é o meu propósito dentro de uma farmácia, né? Será que é entregar a caixinha? Será que é fazer, né, SNGPC? Será que é isso, né? Isso é só rotina, na verdade, nosso papel é muito maior que isso, e o nosso papel é muito mais valoroso que isso, a gente tem muito a entregar para a nossa sociedade, para os nossos clientes, né? A gente entrega saúde, a gente entrega orientação, a gente entrega, assim, né, aquele abraço acolhedor, a gente quando, né, a gente está dando um resultado de um exame também, a gente tem que ter a sensibilidade de entender o como me comunicar com cada paciente, entender a jornada do meu paciente, né? O que é entender a jornada? O quadro dele, né? Eu preciso conhecer o quadro desse cliente que chegou como cliente e passa a ser meu paciente, porque eu vou estar lidando com ele ali comigo, eu estou tendo a oportunidade de conhecer, né, quais são os problemas que ele tem de saúde, como é que eu posso ajudá-lo, como é que eu posso orientá-lo, como é se eu posso fazer um teste ali nele, rápido, né, que seja para ele ter um resultado que ele precisa, né, como é gostoso, né, ele precisa de uma consulta, né, de repente ele está precisando de uma consulta e ali a gente tem a teleconsulta, né, da teleconsulta faz os testes que ele precisa, os exames que ele precisa, e ali a gente já sai com a orientação e muitas vezes até com o medicamento, tá? Então isso é o novo papel, né? Quando a gente fala em coaching de saúde, não é olhar ele como um cliente, né? Um cliente favorável a compras, né? Mas não, ele é um paciente, aonde eu vou cuidá-lo, aonde eu vou tratá-lo, né? Aonde eu vou agregar o valor de saúde a essa pessoa, né? Então a gente olha hoje para o nosso papel, né? Eu que sou de, sim, sei lá, de algumas décadas atrás, eu falo, nossa, né? Como mudou o nosso papel, né, como alguns colegas falam, né, eu abraço árvore, mas eu sempre olhei o meu cliente como paciente, né, eu sempre olhei ele como um ser humano, como um todo, né, que muitas vezes o que ele está precisando é de uma orientação, né, muitas vezes ele tá precisando de um par de ouvidos, né, muitas vezes ele está precisando, sim, fazer um exame rápido, né, então que eu possa ser desde aquele que escuta, aquele que abraça, aquele que faz o teste, aquele que sabe a diferença, né, de um teste de Covid, né, se eu devo fazer o PCR ou eu devo fazer o de antígeno, ou de anticorpo, não importa. Eu sou o conhecedor da palavra, né? Eu sou o conhecedor do conteúdo técnico, então sou eu que vou orientar, né? Então, quando a gente fala de ser farmacêutico, né, dentro
né, dos serviços farmacêuticos dentro da farmácia clínica, eu preciso olhar para mim hoje e falar, eu vou me tornar um coach de saúde, eu sou um coach de saúde, né, e não mais um farmacêutico de drogaria, como, né, alguns de nós talvez um dia tenham ouvido, nossa, mas você vai fazer farmácia? Para que você vai fazer farmácia, né? Para entregar a caixinha? Né? Não, o nosso papel sempre foi, né? Mas hoje mais valorizado, mais reconhecido, né? Não é isso, né? Na verdade, é de cuidar das pessoas, é de apoiar, é de levar os serviços a essa pessoa hoje de uma forma clara, transparente, de uma forma valorosa, né? É um valor hoje. Tá? O nosso papel hoje é um valor de saúde para o nosso cliente. E para a implementação, né, como é que eu faço, né? Eu falei dos serviços, dos mais básicos aí, eu falei do nosso papel, né? Mas como é que a gente implementa isso no varejo farmacêutico, né? Por onde eu começo? Primeiro, entendendo o propósito dos serviços clínicos dentro do varejo farmacêutico. Tem um propósito, né? Qual é o meu propósito? Tá? Então, lembra lá dos porquês, né? Eu tenho que ter aqueles porquês muito fortes na empresa que eu trabalho, ou, né, na minha farmácia independente, eu conheço farmacêuticos que têm apenas uma farmácia, mas eles têm a farmácia clínica, o serviço clínico acontecendo dentro da farmácia. Então, qual é o propósito? Né? Eu vou melhorar o resultado e a adesão ao tratamento desse paciente, né? Eu vou ajudar a desafogar a saúde pública, eu vou colaborar com as minhas orientações aos casos agudos, eu vou acompanhar os casos crônicos, né? Então, assim, eu tenho que ter um propósito para fazer isso, né? Depois, eu tenho que me preparar como farmacêutico, né? A gente não chega pronto, né, nos serviços clínicos. Nenhum farmacêutico chega pronto, né? Ele tem que buscar o conhecimento, o domínio, né? Ele tem que se engajar nesse processo de serviços clínicos, né? Afinal de contas, o MEC ele começou, né, a trabalhar e o olhar para os serviços clínicos nas graduações de farmácia foi de 2015 para cá. Exatamente em 2017 houve a mudança, né, da grade curricular do farmacêutico. Então, assim, esse preparo depende de nós, de irmos atrás, né? Afinal, lembrando, né, 75% das vagas hoje são nas farmácias, né? E dentro dessas farmácias, muitas hoje já estão aí, né, com os serviços clínicos acontecendo, seja do mais básico até o mais avançado, né? Então, eu tenho que me preparar para isso. Como? Né? Me dedicando, estudando, buscando, né? Sim, buscando estudar seja pós-graduação, seja cursos, mas eu preciso, né? Eu preciso olhar para esse novo papel, né? Porque quando a gente sai da graduação, a gente sai como farmacêutico, né? Generalista, né? Eu fiz bioquímica, fui para a indústria, né? Fiz também a parte de indústria, só que eu amo a parte de homeopatia, amo outras coisas, né? Eu amo o ser humano, né? Cuidar do ser humano. Então eu olho para isso e falo, como, né? Como é que eu vou fazer, né? Trabalhar com serviços clínicos? Eu preciso me preparar. Como? Correndo atrás e atuando, né? Senão tudo aquilo que a gente não pratica cai no esquecimento. Né? Então eu preciso atuar, eu preciso começar a mostrar, né, aí o nosso papel. Por que que nós somos farmacêuticos, né? Muitos de vocês eu sei que estão no varejo, então assim, como é que eu atuo no varejo de outra forma, né? Como é que eu preciso dos outros para atuar? Não, eu preciso de conhecimento, eu preciso me preparar, eu preciso que o meu atendimento, se eu não tenho ainda a sala, né, o consultório, mas o meu atendimento no balcão seja diferenciado, né? Então, de uma forma breve, eu trouxe, né, que eu sei que agora a gente vai conversar um pouquinho, eu com o professor Reinaldo e vocês, mas assim, de uma forma breve, contextualizando, né, da onde surgiu lá nos Estados Unidos, Europa, o mundo,
né? E é onde nós estamos hoje. Nós estamos em plena decolagem, né? Dos serviços clínicos no Brasil, em plena decolagem. O mercado está aquecido hoje. Se a gente for ver, o mercado está aquecido grandemente para os serviços clínicos no varejo, né? Então, assim, é um prazer poder contextualizar com vocês essa parte. Professor Reinaldo, já estou aqui, né, para a gente conversar, né, falando um pouquinho aí da nossa experiência, nossas pesquisas e tudo que vem pela frente, que eu estou bem otimista com tudo, com o nosso papel, né? Então, de como farmacêutico clínico, como serviços, né? E o quanto depende de nós também, tudo isso, a fazer a diferença, né? A fazer a diferença para a nossa sociedade mesmo, que o farmacêutico que está no varejo, ele faz a diferença na sociedade, né? Ali onde ele está. Então, estou super aqui, aberta para a gente conversar. Nossa, tem pergunta aqui que dá para a gente ficar Ah, aqui. é? Nossa, dá para Ah, que ficar uma show! semana. É assim que eu gosto. E É você assim que eu gosto. colocou, professora Simone, você colocou uma coisa bem legal, que é assim, o farmacêutico tem muito mais a entregar como profissional de saúde. Sim, E, tem. e mais do que muito mais a entregar como profissional de saúde, ele terá que entregar muito mais, porque o Sim. cenário, É. pelo que a professora Simone mostrou, ele está mudando. Há 10 anos Tá. atrás, quando a gente começou a dar, quando eu e a Simone dávamos aulas, era um cenário de serviço É. farmacêutico muito mais presente só no âmbito hospitalar, em algumas Sim, unidades. sim, Quando você olha os números que a professora Simone trouxe da Abrafarma hoje, esse cenário, essa mudança de mesa vai ser muito mais rápida sim. do que a gente está esperando. Então, se você não estiver preparado para entregar mais do que você entrega hoje, vai ficar muito difícil você se recolocar no mercado. Mas muito difícil mesmo, né? E aí, professora Simone, tem alguns alunos aqui colocando algumas coisas. Olha, boa noite, professora, saudades. Ah, Né? que Eu vou pegar o delícia, gancho. né? Que delícia. Eu vou pegar o gancho da Mel Dias, que colocou que você foi professora dela, e eu quero fazer uma primeira pergunta para vocês, que é: o farmacêutico hoje que sai graduado da universidade, ele está pronto para atuar nesses serviços? O que você acha? Acho que deu uma travada a professora Simone. Ixi, vamos ver. Ela está conectando ainda. Deixa eu ver se ela vai voltar. Ele Peraí, tá, está pode, já voltou conectando. já. Eu estava ouvindo, tá? Estava Voltou? ouvindo. Voltou? Voltou. Ah, legal. Então, você acha que ele está preparado, Simone, para. A pessoa se graduou, ela está pronta para atuar em serviços hoje? Não. De verdade, a graduação hoje, ela é generalista, ela mostra muita coisa, porém, tá? O aluno que sai da graduação, ele não está preparado para encarar, por exemplo, como primeiro emprego, uma farmácia que tenha serviços clínicos. Né? Alguns exemplos básicos eu posso falar sobre isso, né? Por exemplo, será que esse novo farmacêutico, né, ele está preparado para explicar sobre os testes de Covid? Né? Quando um cliente chega ali na farmácia, ele fala, olha, eu preciso fazer o teste de Covid, e aí o farmacêutico, ele fala, qual teste o senhor quer fazer? Né? Isso é realidade, tá, gente? Isso é real. Mas não, né? Na verdade, nós farmacêuticos precisamos. Então, esse farmacêutico recém, né, graduado, ele está preparado? Não. Ele está preparado para manusear, né, os testes rápidos, os aparelhos de testes rápidos, os aparelhos de aferir pressão, né? E outra que me preocupa muito, não é só manusear os aparelhos, né? E nem só ler o teste e comparar com os valores de referência, mas como é que eu vou lidar com isso? Né? Então, assim, não é só a gente pegar o teste, olhar lá e comparar com um valor de referência. Não é isso não, né? O nosso papel é muito além disso. Eu preciso conhecer a jornada, conhecer aquele meu paciente, pegar os resultados que ele obteve ali na farmácia e como interpretar isso para ele. Né? Aí vem as aulas de farmacologia do professor Reinaldo, né? De toxicologia e de todos os professores que estão conectados aqui, né? Mas é verdade.
tá? Então, o farmacêutico recém-graduado e até os mais antigos, tá? Eles não têm esse preparo. Ele não está preparado para os novos. Não está preparado, tá? Ele precisa correr atrás, né? Ele precisa estudar mais. E é o que eu falo, não é só ver os valores de referência, não é só, eu vou lá e eu vou fazer uma aferição de pressão básica, né? Se for aquele eletrônico, tudo bem, me dá um número lá. Mas se for para auscultar, já começa o problema. Né? Aí Eu estou já. falando de coisas tão simples, gente, mas é a realidade, tá? Do que está acontecendo. Eu não sei auscultar nem a mínima, nem a sistólica, nem a diastólica, nem a mínima, nem a máxima, né? Eu fico lá enrolado, fazendo de conta que eu estou escutando, mas eu não estou escutando, né? E, Então, essa é a realidade. não, e você trouxe uma coisa que é bem, bem importante, que é assim, os valores de referência, ele já vem já. Já, Já está lá. É assim, sim. eu sempre falo isso para os alunos, qual a conduta clínica? O que você vai falar para aquele paciente depois que sai o resultado? Porque fazer o resultado, o próprio aparelho faz, é igual a gasometria. Eu não sei fazer a gasometria. A gasometria é um procedimento super simples. Fazer a leitura e qual que é a conduta clínica depois que sai o resultado. Mas rapaz, isso dá um trabalho. E eu ainda quero falar mais, né? Você tem o resultado, você tem o protocolo, tá? Mas você não tem a conduta, porque a conduta depende de você, farmacêutico, né? A conduta não está no papel, a conduta não está no protocolo, está no teu conhecimento, né? Na bagagem e conhecimento teu interno, né? Se a gente não tiver conhecimento interno para fazer a conduta bem feita, a gente não consegue fazer. A gente vai estar lendo papel, lendo book, lendo e-book, lendo manual, mas a conduta não é isso. O paciente na tua frente é você e ele, né? Como é que eu vou. Acho que a professora Simone deu uma travada novamente. Vamos ver se ela volta. Aí eu coloquei aqui a Fabiana. Voltou? Acho que ela está Fabiana tentando fala, fazer isso Fabiana também. Mila. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu vou Agora falando. Não sei se voltou. vocês estão Não, me agora ouvindo. voltou. Deu uma É, travada, professora. deu Deu uma uma travada travada, ali. né? Aqui no Voltou. interior, sabe? No interior onde eu moro, dá umas travadinhas, Não, mas é da né? vida do dígito. A Fabiana colocou aqui Sim. para reforçar aquilo que você falou, que esse crescimento é um passo importante para os profissionais e o reconhecimento, né? Tem uma colocação aqui bem legal que eu queria O colocar. valor passa a ser. Vamos ver se ela volta. Professora Simone. Voltou. Acho que a professora Simone está travando. Eu estou aqui, eu estou Tá me ouvindo? ouvindo, tá, Tá gente? vendo? Estou Ó, ouvindo, eu estou ouvindo. A Leidiane colocou assim: o papel do farmacêutico na educação é fundamental para a adesão do paciente ao tratamento. E principalmente idosos, quanto às dúvidas e até com dificuldades com manuseio, leitura. E ela colocou que admira muito o seu trabalho. E aí, em cima É. dessa colocação, eu queria fazer uma segunda pergunta para você, que é assim: o varejo farmacêutico hoje, ele procura esses farmacêuticos clínicos, e aí eu vou emendar numa outra já. Isso tende a crescer ou isso tende a diminuir na sua opinião? Vamos lá. Primeiro, a Leidiane foi quem começou comigo os estudos de farmácia, de serviços farmacêuticos há anos atrás, trabalhávamos juntas e já discutimos muitas coisas juntas sobre serviços. Começamos juntas a olhar para serviços farmacêuticos. É um prazer ter você aqui com a gente, Leide. Você é amada, ó, do coração, você sabe disso.
disso. É realmente um trabalho fundamental, tá? De adesão ao tratamento. A gente encontra muitas pessoas, principalmente idosos, que não têm boa adesão ao tratamento, não têm, né, um resultado, né, eficaz, muitas vezes, porque não sabe como tomar os medicamentos, ou não sabe como, né, fazer com tantos medicamentos e como fazer com tudo isso. Principalmente, né, ele chega com 3, 4, 5, 6 receituários. Então, isso realmente é uma carência, tá? Dos nossos clientes idosos. Pensar que nas farmácias a maior parte dos nossos clientes são idosos, pacientes crônicos, né? O que o varejo procura hoje, tá? O varejo procura farmacêuticos que tenham conhecimento. Se a gente for ver, né, dentro do universo de um varejo, de uma grande empresa que tem 6.000 farmacêuticos, 8.000 farmacêuticos, né? Quantos conhecem de serviços e quantos conhecem a farmácia clínica? Não chega nem de longe a 5%, tá? Então, hoje, o varejo procura, sim, pessoas que tenham conhecimento, que conseguem ter uma conduta clínica bacana, né? Que tenham conhecimento, um engajamento em serviços clínicos. Isso é normal de encontrar no nosso mercado, dentro do varejo? Não é normal. Tá? Por ser uma mudança muito recente no varejo, né? No Brasil, a gente não tem farmacêuticos preparados. Há uma grande fatia de oportunidade para o farmacêutico, né? Ex-alunos que estão aí, ó, né? É uma grande oportunidade para os farmacêuticos, tá? A se aperfeiçoarem nos serviços, na farmácia clínica, é necessário que isso aconteça. A gente não tem, tá? Pessoas preparadas. Eu falo porque eu também tive que me preparar, assim como outros tiveram que se preparar, tá? Então, assim, é uma realidade. Nós precisamos cada dia mais nos prepararmos para atuar em serviços clínicos. Então, isso é algo que a gente precisa estar antenado, né? Os nossos, eu falo alunos, ex-alunos, conhecidos, pessoas novas que estão nos assistindo. É uma grande fatia de mercado, tá? Vai crescer cada vez mais. Eu falo para vocês que todos os dias, sem tirar um, eu não tenho uma demanda de novos serviços, novos serviços que vão entrar a partir de agosto, setembro, novos serviços que farmacêuticos vão precisar serem treinados. A gente vai ter que desenvolver, né, conteúdos para que isso aconteça, porque o farmacêutico não sabe. Fala para o pulmão, uma oximetria, nós estamos em Covid, né, numa pandemia. A gente sabe fazer isso, né? Como é que a gente vai usar o oxímetro? Né? E como que eu vou conduzir o atendimento com oxímetro com o meu cliente? Como é que eu vou falar com ele? Né? Isso já é serviço básico da farmácia, né? Ele já é básico, né? Então, não é só o básico aferir a pressão arterial e a glicemia. Hoje, bioimpedância, né? A gente sabe mexer com a balança de bioimpedância, a gente sabe os indicadores e sabe como conduzir esse atendimento. O oxímetro é uma coisa muito simples, tá? A gente sabe aplicar injetável, né? Farmacêutico sai da faculdade com curso de injetável, gente, né? São coisas básicas, eu estou falando dos serviços mais básicos, né? A gente tem, quantos mil farmacêuticos formando por ano no nosso país, né? E a gente não sabe fazendo a aplicação de injetável básica, né? A gente não sabe fazer. Então, quanto mais fazer outros serviços, um pouco mais, né? Por exemplo, testes rápidos, que exige mais o farmacêutico. Então, é um caminho, é uma porta aberta, é uma grande porta aberta de muitas oportunidades de trabalho, tá? Para o farmacêutico. Eu estou dizendo isso de uma forma muito clara. As grandes redes, farmácias, precisam de farmacêuticos especializados, precisam de pessoas que saibam o que estão fazendo, ou que estão dispostos a aprender,
né? Porque também é isso, às vezes eu não sei, mas eu estou disposto a aprender, eu vou correr atrás, eu vou dominar isso, né? E aí as oportunidades estão grandes. Quanto a gente olha para a Abrafarma, né, que são 78 mil farmácias associadas à Abrafarma, né? São 78 mil oportunidades lá, né? Se cada farmácia, vamos lá fazer continha, Reinaldo, né? São 78 mil farmácias, vezes 3 farmacêuticos cada farmácia, né? Então, vocês veem quantas mil oportunidades a gente tem de praticar, atuar em farmácia clínica, em serviços, e a gente não está preparado, tá? E mais do que isso, né, de fazer a diferença para os pacientes hoje, ele vai ter que fazer a diferença também para a carreira dele, porque o Sim, cenário, eu vou sim. repetir, eu falei isso no começo, o cenário está mudando. O que o farmacêutico entrega ou entregava no passado não é o que ele vai ter que entregar Não é o no suficiente. futuro. Então, Não é. se você, o que te trouxe até aqui não vai te levar até o Não. futuro. Então, você precisa buscar o conhecimento para poder fazer a diferença na sua carreira, né? E Sim. aí o pessoal colocou como podemos nos preparar e a Fabiana deu um super gancho. E com uma pós em farmácia clínica, ficaria mais fácil? O que você acha, Com Cê? certeza, com certeza. Eu fiz a minha pós em farmácia clínica, fiz no momento onde eu comecei a estudar farmácia clínica, comecei a correr atrás, porque eu não tinha, né? Imagina, o Reinaldo falou um pouquinho, mas eu ainda tenho. Eu fiz administração em RH, eu fiz umas coisas, fiz pedagogia, gente, né? Então fiz umas coisas muito loucas na minha carreira. Só que de repente eu me vi, tá? Precisando estudar bastante a farmácia clínica, os serviços, chegando, batendo na porta, né, lá atrás, eu falei, eu vou fazer, tá? A pós ajuda muito, aumenta a tua visão, tá? A tua visão de paciente, de cliente para paciente, aumenta a tua visão sobre todos esses serviços que nós, para farmacêuticos, precisamos ter domínio, né? Aumenta as tuas oportunidades de emprego também, né? Então, assim, além do conhecimento interno, que a gente pega aquilo que a gente aprendeu na graduação, gente, eu falo com as mãos, né? Eu fico falando assim, aquilo que a gente aprendeu na graduação, junta com uma pós em farmácia clínica, faz com que você abra a sua mente também. A gente não foi preparado, tá? Para trabalhar com serviços farmacêuticos, a gente não foi preparado, por exemplo, para alguém chegar para você e falar assim: olha, você é farmacêutica responsável dessa loja e você vai implementar os serviços farmacêuticos aqui, né? Imagina um dono de farmácia falar isso para você, uma farmácia independente, mas ele quer o consultório, ele fala, ó, você tem carta branca para fazer e aí você não tem o conhecimento? Você nunca fez uma pós, você não sabe por onde, né, começar, tá? Então Ó, pensa bem, o Martins está né? colocando exatamente isso lá no chat, ó. Boa noite, professora. E quais são as diretrizes que devemos seguir para alcançarmos essa condição? Seja para implantar, seja para ter o conhecimento, pelo que eu estou entendendo. Mas assim, isso aqui é muito mais amplo do que a gente pudesse Sim, abordar aqui nesse é. momento, né, Simone? Para a gente ter essas, Martins, para a gente ter as diretrizes, a gente primeira coisa, a gente precisa estudar, tá? A gente precisa ter o domínio, né? Porque durante a pós você vai aprender, tá? Você vai aprender sobre os serviços, sobre a farmácia clínica e sobre como implementar, né? A implementação também cabe a nós farmacêuticos, desde a parte regulatória, tá? Que hoje a gente tem uma parte regulatória seríssima de implementação de serviços farmacêuticos. Eu estou falando de vigilância sanitária, estou falando de conselho regional de cada lugar, né? Então a gente tem essa parte regulatória que a gente, como farmacêutico, precisa dominar, e tem também a parte de conteúdo interno, né? A gente precisa um conteúdo interno desenvolvido, não regulatório, como muitos farmacêuticos conseguem fazer a conduta clínica. Então, são duas grandes colunas, tá? Quando a gente fala do varejo. Eu preciso conhecer o meu papel como farmacêutico clínico, eu preciso conhecer os serviços, eu preciso saber implementar esses serviços e preciso conhecer a parte regulatória. E onde buscar? Estudando. Não tem outro caminho, não tem outro lugar a não ser estudando, tá? Eu falo
o Reinaldo me conhece há mais de 20 anos e outras pessoas aqui me conhecem há muitos anos e sabem que a gente está correndo atrás o tempo inteiro, porque uma legislação, só o mês de maio, uma legislação do Conselho mudaram-se 3 vezes, né? Então, assim, imagina se a gente não está acompanhando, tá? Se eu não tenho conteúdo para isso, conhecimento. Então, assim, a diretriz, estudar, tá? Conhecer de farmácia clínica e serviços, estudar. Eu preciso fazer uma pós-graduação. Se eu já estou no varejo, se eu já estou trabalhando no varejo, corra atrás antes que a tua loja, que a tua farmácia tenha um consultório e você não vai saber lidar com ele. Tá? Antes que alguém lá maior que você chegue para você e fale: olha, a gente vai ter consultório farmacêutico aqui, ou a gente vai ter serviços farmacêuticos, ou a gente vai ter health aqui. Cada um chama de um nome, gente, mas é a mesma coisa. É os serviços farmacêuticos chegando no nosso varejo e precisa que nós, né, farmacêuticos, a gente corra atrás disso, tá? E também, né, Simone, se você quer mudar de área também, porque o âmbito Sim, hospitalar hoje, sim, ele é basicamente, se você for olhar, grande parte dele, ele é clínico hoje. Então, se sim, você está no sim. varejo, você quer ir para o âmbito hospitalar, ele é clínico. Começam a ter serviços clínicos no serviço público. Então, se você vai, quando você for prestar um concurso, você vai Você ver que precisa. vão ter elementos dentro lá do edital para Sim. você estudar, para a prova, para passar, vai ter elementos clínicos. Você vai ter que ter Sim, tem esses muito elementos elemento clínicos. químico. É, É. tem muito. Olha, Simone, concursos que são cobrados hoje, a farmácia clínica nos concursos, são novas vagas de emprego, tá? São clínicas de vacinas, procurando farmacêuticos com farmácia clínica, tá? E fora os hospitais e fora o varejo todo, tá? Então, é bem por aí o negócio, viu? Simone, eu quero te agradecer a presença, porque se deixar a gente vai longe. O pessoal colocou Oi, travou? várias. Travou, voltou. Você consegue me ouvir? Voltou, né? Voltou. O pessoal está Vai à colocando madrugada. várias. O pessoal está colocando várias informações aqui. Gostaram da sua Eu palestra. estou ouvindo aqui. Ah, legal. E quero te agradecer por estar aqui, por ter compartilhado esse conhecimento com os farmacêuticos e com as pessoas que vão se formar. Talvez a gente tenha aqui pessoas que estão graduando Sim, também juntos, mas nós somos do tamanho e do que e do quanto a gente compartilha. E eu quero te agradecer sim, por estar aqui com a gente, né? Que quanto mais a gente compartilha, parece que mais que a gente cresce. Muito sim, obrigado. sim, Para o pessoal que está aqui hoje, esse painel continua. Na próxima quarta-feira, a gente tem mais 2 temas, 2 aulas. Um tema super importante com a professora Lúcia Fernanda, não que os outros sejam menos importantes, mas que a gente não trabalhou, que são as soft skills. Ela vai falar um pouco do papel do farmacêutico como gestor de equipes. Então, a sim. gente não trabalhou isso nas outras aulas, a gente veio muito tecnicamente, a professora Lúcia vai trazer isso. E tem uma aula com o professor Francisco Sando sobre sistema cardiovascular. Essa aula é Show. imperdível, imperdível, e ele vai falar um pouco do sistema cardiovascular, ele atua em âmbito hospitalar, vai trazer uma visão do âmbito hospitalar e do sistema cardiovascular. Agradecer a todos que ficaram com a gente, agradecer a Simone e Obrigada. Não esqueçam, né, que os nossos sonhos são do tamanho do céu, então não tem limites para os sonhos e nem para o sucesso, tá? Eu desejo muito sucesso a todos, né? Contem comigo. Muitos já me conhecem, outros que não me conhecem, portas abertas para conhecimento. No final da minha apresentação, eu nem passei esse slide, né? Distraidona aqui, mas tem lá o meu Instagram, farma.simonefleury, né? Eu estou lá no Instagram, a gente pode conversar pelo Instagram, tá? Para a gente poder estar junto e qualquer dúvida, estou super à disposição. Obrigada, professor Reinaldo. Obrigada a todos da Rios, né? Um grande abraço em todo mundo aí. Saudades de todo mundo e contem comigo, tá bom? obrigado, gente. A gente se vê na próxima quarta-feira às 19 horas. Até mais. Tchau, tchau.